E agora a gente faz outra conexão direta com a nossa repórter Melissa Araújo, que segue acompanhando as comissões na manhã desta terça-feira aqui na Assembleia Legislativa. Os deputados ainda conversando com os secretários, não é, Melissa? Exatamente, Julie. Tem um tempo regimental para os secretários fazer a sua explanação e a comissão acontecer. Esse tempo já está se esgotando, agora meio-dia e meia deve encerrar a participação dos secretários, e eles, na comissão que eu estava acompanhando, a secretária Patrícia Ellen traz o panorama aí do desenvolvimento econômico do Estado. O deputado Paulo Fiorilo, do PT, comentou com ela sobre uma meta que foi colocada na participação dela no ano passado. Se essa meta foi atingida, como é que está a situação das empresas no Estado de São Paulo? Teve um grande número de empresas que fecharam, e aí a secretária falou que tudo que está sendo feito é para evitar que isso aconteça, para ajudar as empresas a permanecerem abertas e empregando as pessoas, né? Então, esse foi um dos debates que aconteceram agora no final, nesse momento em que os deputados colocam questões aí para o convidado, no caso a secretária. O deputado Carlão Pinhatari, que é o líder do governo, colocou que o desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda são as metas do Estado de São Paulo. Então, o deputado Carlão, que é o intermediário aí entre a Assembleia e o governo, foi ali para a comissão também para dar um apoio para a secretária, para também colocar aí algumas questões, para trazer algumas questões aí que de repente, eventualmente, ficaram sem esclarecimento aí entre uma parte e outra, no caso a secretária e os deputados. Então, é importante, como eu já havia falado na entrada anterior, que a gente tenha muita atenção com essas participações dos secretários aqui na casa, porque é um momento de esclarecimento de todas as ações que estão sendo feitas para o Estado. Gente, eu peço desculpas para você que estão fazendo vendas na minha porta e o barulho deve estar vazando, eu peço desculpas, mas home office é isso, né? Enfim, esse é um momento de esclarecimento da participação dos secretários aqui com a Assembleia Legislativa, onde a gente coloca todas as questões aí relativas ao desenvolvimento do Estado, as ações para mitigação da pandemia. Então, trazer essa informação aqui para o parlamento, para os deputados, é muito importante, até para, no caso da outra participação que eu havia comentado, do secretário Rocieli Soares, ele falou que nos próximos dias ele vai apresentar um projeto direcionado aos professores de categoria O. O que são os professores de categoria O? São aqueles professores que são contratados para aulas e ganham por aula, né? Então, eles têm um contrato com tempo determinado no estado de São Paulo. E esses professores, como está sem aula, eles estão sem trabalho. Então, ele vai apresentar um projeto aqui na Assembleia nos próximos dias para garantir, para dar garantias a esses professores. Então, ele ali na conversa, ele já antecipou essa informação para que os deputados tenham atenção aí com relação a essa questão dos professores categoria O, e que haja um debate aí para que ajude da melhor forma possível tanto os professores que estão precisando. De acordo com o deputado Janazzi, são 35 mil professores que estão nessa condição de categoria O. Então, quer dizer, muita gente que precisa que algo seja resolvido aí para que eles tenham garantia de emprego, né, de trabalho, de renda e tal. Então, e são professores, né? Então, todas essas participações aí que os secretários
trouxerem para a gente, que os secretários veem na casa, são importantes para a gente, para acrescentar. Mas eu queria falar uma outra coisa para vocês, que amanhã a gente vai ter aqui na casa a primeira reunião da Comissão de Relações Internacionais. Vai ser eleito o presidente e o vice-presidente. Essa comissão, ela foi definida no ano passado, foi aprovado no plenário no ano passado, agora eu não me lembro exatamente se foi no ano passado ou no começo desse ano, que com a pandemia parece que tudo passou tão, né, faz tanto tempo as coisas, enfim, os deputados definiram aí por essa Comissão de Relações Internacionais, e ela tem um papel muito importante aqui para o Estado. A gente lembra que São Paulo, por exemplo, tem um escritório em Dubai. O que isso significa? São as tecnologias e as relações de trabalho ou de estrutura que aquele país tem, que eles podem, de repente, trazer para o estado de São Paulo. Então, uma comissão de relações internacionais pode trazer para o estado projetos relacionados a esse tema e que vão ajudar no desenvolvimento. Então, Melissa. Ajuda em tecnologia e informação e uma série de coisas aí. Melissa, então, dentro disso que você está falando, para informar, então, que a Comissão de Educação e Cultura terminou há instantes, né? Então, com a presença, como você falou, com o secretário estadual da Educação, Rocieli Soares, que respondeu muito aos deputados com relação a essa retomada, né, da educação no estado de São Paulo. Logo mais, então, no nosso YouTube, na nossa programação, tem a repercussão dessa reunião da comissão, não é, Melissa? Exatamente, né? Os nossos repórteres estão aí acompanhando as comissões, acompanhando o que está acontecendo na Assembleia para trazer a informação em tempo real e aí esclarecer tudo o que está acontecendo. Como eu falei anteriormente, é muito importante que a gente faça esse acompanhamento para que a gente tire dúvidas. Às vezes, como eu falei, a gente pensa por que o governo não faz tal medida, por que faz isso e não faz aquilo outro, e tudo está relacionado ao que determina a lei, as leis que regem tanto a administração de uma secretaria quanto a administração do Estado, né? Então, a prestação de contas de um secretário verificar se todas essas leis que regem, por exemplo, as secretarias estão sendo respeitadas, né? Então, tem uma importância bem grande. E relembrando, né? Melissa... E aí, com relação a essa comissão que eu falei que vai começar amanhã, foi uma comissão que foi bastante comemorada pelos deputados. Muitos deputados demonstraram interesse em participar da comissão, e a gente lembra que para compor uma comissão são representantes de partidos. Então, foi quem tem mais cadeiras na Assembleia e demonstrou interesse em estar na comissão, teve prioridade ali para compor os 10 deputados que farão parte da comissão, né? Pois é, Melissa, e é a questão importante, né, que você estava falando, né, de vir os representantes das pastas, também para a questão de transparência, né? Isso é muito importante, né, para a população. Sim, sem dúvida. É um momento, de ligação com essas pastas, com tudo que está acontecendo. A gente volta a dizer que assim não havia um plano guardado na gaveta para uma pandemia. Não havia isso, ninguém nunca tinha passado por isso no mundo, nessa geração, né? Então, a forma com que as secretarias estão lidando com esse problema tem uma importância muito grande para o Estado, né? O Estado como um todo e para a população. Então, essa reunião com os secretários para que esses esclarecimentos fiquem o mais transparente possível, né? Então, a partir disso, eles colocam ali tudo que foi gasto, como foi gasto, quando foi gasto. Então, isso tem uma importância realmente muito grande para a gente, né? Então, e a gente segue acompanhando. Provavelmente nos próximos dias nós teremos mais secretários
aqui na casa, ainda que virtualmente, mas assim, como eu falei, a gente tem, seja presencial ou virtualmente, a gente está cumprindo aí a obrigação que diz na Constituição do Estado, né, que é a participação dos secretários, né? Então é isso. É importante, como a gente falou aí, é bom que a gente esteja de olho. Às vezes as pessoas não conhecem o andamento da Assembleia Legislativa, e esse então é um momento para conhecer melhor o parlamento mais importante da América Latina, né? Melissa, eu queria agradecer aí as informações que você trouxe sobre a Comissão de Educação e Cultura e também sobre a comissão que vai ter amanhã a primeira reunião da Comissão de Relações Internacionais. Muito obrigada e até uma próxima. Até. Boa tarde, meninas. Boa tarde, tchau, tchau. Boa tarde, Melissa. Sempre os nossos repórteres trazendo aqui para você no Jornal da Rede Alesp o que acontece dentro da Casa Legislativa.